Todo domingo, às 16 horas, a TV Capital do Piauí leva ao ar o programa Acordes para Jesus, um momento de fé, reflexão e música que toca o coração dos telespectadores. No ar pelo canal da TV Capital e em todas as plataformas digitais, o programa reúne canções religiosas, mensagens de esperança e participação de artistas e convidados especiais, sempre transmitindo a palavra de Deus de forma simples e acolhedora. É o espaço ideal para fortalecer a espiritualidade e celebrar a presença de Cristo na vida das famílias piauienses. Deus enviou o seu Filho amado. Canta conosco. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar, na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E um dia eu vou cruzar os rios e verei então o céu de luz, e verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te
e anda. Programa musical Acordes para Jesus na TV Capital, nessa tarde de domingo, com o tema A Música que Cura e Liberta. A música que cura e liberta. Sim, é verdade. Através da música ungida, acertada, numa pregação, no momento de oração, de adoração, momento de cura e libertação, a música cantada na hora certa, no tempo certo, o Senhor faz maravilha na vida daqueles que estão cantando, tocando, mas na vida também daqueles que estão participando. E se você tem uma paralisia física, espiritual, psíquica, emocional, hoje é o dia, agora é a hora de permitir que o Senhor te toque, te cure e te liberte. Ouro e prata nós não temos, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Amém. Amém. Os convidados dessa tarde somos nós mesmos. Nós vamos cantar, orar, partilhar o poder da música que traz cura interior na nossa vida, seja na vida de oração pessoal, na vida de oração comunitária, no louvor, na Santa Missa, nas missas que nós costumamos dar um tema de missa por cura e libertação, na missa com rosas, na missa da misericórdia, essas missas que nós somos convidados por Deus e pelo sacerdote, presidente da celebração, a mergulhar num tempo mais profundo, extenso, na oração. Amém? Amém. Então vamos nos sentar, você que ficou de pé também para cantar conosco essa canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vai acompanhando, vai de fato experimentando essa graça. Falar de cura e de libertação é algo que nós só podemos falar depois de experimentarmos dessa graça. E para que de fato nós possamos experimentar a cura e a libertação pela música, nós precisamos nos entregar nessa canção, como dizia no início, que traz cura interior, que traz libertação. E é muito comum os cantores, instrumentistas, as pessoas que têm o dom da música, ao tocar ou ao cantar, começar a chorar de forma bem espontânea. Isso acontece muito, principalmente na nossa oração pessoal. Nós podemos testemunhar isso, né, Lúcia e Lília? Verdade. Vocês que são da música, da intercessão, entendem muito bem o que eu estou falando. Às vezes nós estamos numa intimidade com o Senhor e vem uma canção que nem estava na nossa cabeça. E às vezes é uma canção simples, mas a gente canta com o coração tão aberto e as lágrimas começam a escorrer, o coração se abre e você fica naquela experiência do primeiro amor que não quer sair mais daquele momento. É verdade. Às vezes, quando a gente está em oração pessoal, a música que vem é justamente aquilo que a gente estava querendo dizer para o Senhor com palavras, mas a gente não conseguiu Não foi dizer, capaz de expressar. de expressar com palavras, mas a música que o Espírito Santo colocou no coração e a gente começa a cantar é justamente tudo aquilo que a gente queria dizer para o Senhor e não conseguiu dizer. Aí, através da música, a gente expressou todo o nosso sentimento para o Senhor. É por isso que a igreja confirma com as palavras de Santo Agostinho, que quem canta reza Reza duas vezes. duas vezes. De fato, porque a música, Pedro, nos leva a mergulhar nessa graça, na oração. Ela leva, de fato, nós dizermos para o Senhor aquilo que não conseguimos expressar com as nossas palavras. A minha experiência com a música que cura e que liberta é da seguinte forma.
Quando vem uma canção que nós costumamos chamar canção inspirada, às vezes tem 10 anos que eu não canto aquela música. Mas quando é realmente aquela canção que o Espírito Santo deseja que seja cantada, comigo acontece assim, a letra vem todinha. Eu, particularmente, fico impressionado com isso. E eu percebo que não sou eu que estou cantando. E isso acontece muito também quando um determinado pregador que tem uma intimidade com a música recebe um tema para pregar num grupo de oração, num encontro, num retiro, e ele ora e o Senhor suscita aquela música. E às vezes a comunidade presente nunca nem ouviu a música. O ministério que está animando também, às vezes nem tinha muita intimidade com aquela canção, mas o pregador rezou, sentiu que era aquela canção, e o interessante é que a música flui. E como flui? E o povo canta como se já conhecesse a música, né, Lília? Verdade. Teve algumas missas que eu fui cantar aqui na Santa Terezinha, que o Antônio José colocava uma música para ser cantada naquela missa. Eu não conhecia a música, mas a música já me conhecia. E aí eu cantava a música inteira sem nunca ter ouvido, sem nunca ter cantado, porque a unção vem assim soberanamente sobre aquele ministério que está cantando, que está tocando, e a letra faz com que a gente mergulhe naquela canção e a graça de Deus acontece, o povo canta, né? Porque quem canta na missa sabe que o intuito dos cantores é levar a comunidade, é levar a assembleia a orar com aquela música, a ser inspirado pelaquela música e sair dali melhor do que entrou, né? Liberto, curado, transformado. E as missas de oração por cura e libertação geralmente acontece isso. Dessa forma, né? Por quê? Porque todos nós precisamos ser curados de alguma coisa. A Organização Mundial de Saúde, ela traz uma definição de saúde para nós, seres humanos, né? Então, o que a Organização Mundial diz? Que a saúde é todo bem-estar na pessoa humana, no físico, no emocional, no espiritual e no mental, no psicológico, né? Então, para que eu seja uma pessoa curada, uma pessoa sadia, de acordo com essa definição, eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso estar bem espiritualmente, preciso estar bem psicologicamente, emocionalmente falando, né? E mentalmente. E nesses últimos tempos, nós temos falado muito sobre a saúde mental. E a música tem um poder fantástico de trazer a cura para a nossa mente, porque a música vai curando as lembranças do passado. A música vai curando as lembranças dolorosas. E dependendo do momento da unção, como está acontecendo ali naquela assembleia, naquele grupo de oração, naquela missa, naquela reunião de oração, a música vem com um poder que traz uma unção de cura. Unção de cura. O povo canta, às vezes você nem conhecia a letra, o ministro de música vai dizendo a letra, o ministério vai cantando, os instrumentistas vão tocando, e o povo se envolve na música como se já conhecesse, né? Aqui na paróquia de Santa Terezinha, nós temos a experiência da missa com rosas, que é uma missa teresiana com a espiritualidade carismática também, porque o Espírito Santo nos envolve e envolve a comunidade de uma forma profunda, que traz cura, libertação, e depois as pessoas chegam com um testemunho de graça. Foi um emprego, foi uma graça de ter perdoado, uma reconciliação. Quantas vezes aconteceu aqui proclamação de curas de mulheres que não podiam gerar, e elas geraram a graça dada na Santa Missa. Então, nessas missas que nós denominamos de cura e libertação, porque o ministério, juntamente com o pregador, o sacerdote, se envolve mais na oração, na canção, no louvor, e as missas se tornam mais demoradas,
Então, o povo mergulha e a graça de Deus acontece, né? O Senhor disse que era para a gente pedir, então a gente pede com palavras, com a própria Sagradas Escrituras, mas também com a canção. E se ele disse para pedir, a gente pede e a graça nos é dada no tempo certo. Quando nós falamos de cura interior, nós estamos falando da cura dos nossos traumas, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das realidades vividas desde o ventre materno até os dias atuais, que não foram muito boas, muito positivas, assim chamando. Trouxeram marcas de dores na nossa história. E todos nós carregamos marcas que nós denominamos de traumas. Uns com uma profundidade maior, outro com uma realidade menor. Mas a grande verdade é que todos nós precisamos de cura interior. Então, a cura interior é a cura dos medos, a cura das emoções, das lembranças dolorosas. A cura física é mais fácil de falar, porque quando eu experimento a cura física, eu experimento a cura de uma dor de cabeça, de uma enxaqueca, dor nos pés, bico de papagaio, dor de um problema na coluna, no cisto, no ovário, nas trompas e assim por diante. Então, é mais fácil de identificar e de expressar uma cura física. E semanalmente essa cura física acontece nos nossos grupos carismáticos, porque é comum as pessoas chegarem depois de um dia de trabalho cansadas, fadigadas, com dores nas pernas, com dores nas costas, com dor de cabeça. E aí quando começa o louvor que todo mundo se solta, as dores já vão indo embora. E depois vem aquela pregação, aquela oração, e se foi organizado aquele momento de adoração, e quando termina o grupo de oração na hora dos testemunhos dos avisos, todo mundo tem um testemunho a dar, mesmo que não se dirija ao microfone, mas o coordenador pede, quem sentiu cura física? Todo mundo levanta o braço. Aí uns sentiram curas de dor de cabeça, dores nas pernas, dores nos ossos, e assim vai, né? Então a cura física é mais fácil de se falar. A cura espiritual, ela traz mais paralisias no nosso próprio espírito do que no corpo. Mas a cura espiritual também é importante para que o nosso corpo esteja sadio. Tem um ditado que diz: mente sã, corpo sã, né? Então, quando é que eu preciso de cura espiritual e quando é que essa cura acontece? Nós, como católicos, costumamos partilhar, falar, orientar os nossos irmãos e irmãs a buscarem os sacramentos, que o próprio catecismo da Igreja Católica denomina como sacramentos de cura. Por exemplo, o sacramento de cura, a confissão. É muito comum a gente chegar até o sacerdote angustiado, pesado, o espírito abatido, atribulado, e depois daquela confissão verdadeira, consciente, profunda, com o desejo de conversão, você sair com o espírito novo e renovado, né? Então, quando é também que o cristão precisa de cura espiritual? Por exemplo, quando ele buscou soluções em outras denominações que, de um certo modo, se contaminou, né? Então, é importante a gente buscar essa libertação, a cura espiritual. É importante. Nós precisamos compreender isso. Que as pessoas que se envolveram com seitas, que se envolveram com o ocultismo, carregam no seu espírito, no seu corpo, uma marca, muitas vezes, de angústia, de tristeza, de depressão. E é muito comum, quando essas pessoas chegam contaminadas, no grupo de oração ter um impacto. Quando o Santíssimo passa, algumas começam a gritar, a rolar no chão, a ter uma manifestação, que não é uma manifestação simples,
mas às vezes é uma manifestação composta ou uma manifestação complexa, que eu vou explicar daqui a pouquinho, né? Então, o que que acontece? Acontece como que um choque, Lília. A canção ungida pelo Espírito traz a plenitude do Espírito a nós. E o espírito daquela pessoa está doente, então tem um impacto do espírito do bem com o espírito do mal. E geralmente as pessoas que estão contaminadas, elas trazem muitas angústias, pensamentos negativos, desejo de morte, às vezes até já tentaram suicídio, se mutilam. E aí nós precisamos orientar essas pessoas a buscar um acompanhamento espiritual. Porque quem se envolveu muito tempo com ocultismo, forças ocultas, que contradiz a palavra de Deus, porque nós não podemos rasgar a palavra de Deus para querer agradar A ou B. Nós temos que ser verdadeiros e a palavra de Deus precisa ser proclamada. Então, se você se envolveu muito com essas coisas, você precisa do acompanhamento de cura interior longo. Eu nem posso dizer que é só um ano. Às vezes tem pessoas que precisam a vida toda, porque elas vivem angustiadas, a vida delas amarradas, que às vezes nem ela própria entende, porque ela foi vítima de um malefício, de uma bruxaria, de uma macumba e tantas coisas que pode estar prendendo essa pessoa. É muito interessante falar a respeito disso, porque eu já vi pessoas precisando de cura espiritual que afetaram visivelmente no seu corpo. Pessoas até com aleijamentos, pessoas com problemas nos ossos, paralisias físicas por conta desse mal que afeta tanto o físico como o espírito, né, como a alma. Então, assim, às vezes a gente pergunta por que que isso acontece. Também nós temos que ter esse cuidado de não dar brechas, né, não abrir brechas, porque o inimigo está todo distante ao nosso redor. Claro que nem tudo. Ele está como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Já diz a carta de São Pedro, né? Isso. E a gente tem que ter esse cuidado, principalmente as pessoas que têm uma vida de oração. Por quê? Porque o inimigo ele procura desestabilizar aqueles que têm uma intimidade com Deus, aqueles que querem ter uma intimidade com Deus. Então, nem tudo é coisa do diabo, isso aí é verdade, mas às vezes nós damos brechas para que ele venha e faça festa. Então, nós precisamos fechar essas brechas. Às vezes é uma falta de perdão. Com certeza. Às vezes é que é o que mais atrapalha a cura interior e a cura física. A falta Às de vezes perdão. é um ressentimento que você nem sabe que tem, que aconteceu lá atrás, quando você não tem mais essas memórias. Porque acontece também de você, por uma defesa da mente, você bloquear aquelas situações, né, na sua mente. Não, eu quero bloquear isso aqui porque isso aqui me magoa. E aí aquilo vai com a oração, a pessoa vai liberando essas imagens, esse rancor que tem guardado dentro e vai se libertando disso, né? E aí é importante se dizer que nós temos uma mente que é capaz de fazer muitas coisas conosco. Ver o que não existe. Ver também, o que não né? existe. Então, achar que tudo está fora do controle porque você é uma pessoa altamente desequilibrada. Às vezes é uma cura interior que precisa. Às vezes é uma oração até mais simples, mas é preciso que você queira ser curado. E é importante isso. Tem pessoas, como o Antônio José falou, que passam a vida toda recebendo oração de cura interior. Eu costumo dizer que nós temos que rezar pela nossa cura interior todos os dias. Na oração pessoal, na oração principalmente. pessoal, principalmente. Porque a nossa cura interior é diária. Nós precisamos ser curados todo dia. Todo dia a gente tem algo para que o Senhor toque. E é importante saber também que quando nós declaramos o mal sobre nós, que nós costumamos chamar de voto secreto, essas coisas nos paralisam, atrapalha a vida profissional, a vida espiritual, o crescimento humano, o crescimento profissional. E essas pessoas precisam serem evangelizadas, precisam buscar o ministério de oração por cura e libertação, ou procurar um sacerdote que possa, de fato,
fazer um acompanhamento mais de perto, né? E em algumas pessoas é um tempo mais curto, em outras um tempo mais duradouro, vai depender da realidade de cada pessoa. Eu tenho até um testemunho meu próprio em relação a voto secreto. Como eu tive uma gravidez muito cedo, com 17 anos, eu fiz um voto secreto, que eu não sabia que existia, de nunca mais querer engravidar. Eu dizia muitas vezes, nunca mais eu quero ter filhos, nunca mais eu quero engravidar. Então, quando eu conheci o meu esposo, eu desejei muito ardentemente de ter um filho, né, de engravidar novamente. E eu pedi ao Senhor que me desse a graça de gerar novamente no meu ventre mais uma criança que eu desejava. E o Senhor me revelou em oração que eu tinha feito várias vezes votos secretos de não mais engravidar. Eu digo para vocês que eu passei 7 anos orando, jejuando e recebendo oração. Quando deu no 7º ano, no início do 7º ano, eu engravidei da Maria Eloá. Então, os votos... E ainda foi uma gravidez difícil, né? complicada, de risco. Por quê? Porque os votos secretos, eles nos paralisam também, nos deixam doentes. E, às vezes, assim, você começa a dizer, esse menino é burro. Esse menino não vai para frente. Isso não vai dar certo. Esse SUS não vai dar certo. Não, se você botar isso aí não vai dar certo. Eu não vou passar no concurso. Não, eu não vou passar na prova do Enem, porque é muito concorrida, é muito difícil. Muitas vagas para uma pessoa só. Mas eu estou estudando para nada. Então, as palavras, a própria palavra de Deus já diz que a palavra tem poder. A palavra tem o poder tanto da bênção como da maldição. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, aquilo que nós verbalizamos, tanto para as pessoas como para nós mesmos. Principalmente quando nós proclamamos dentro da nossa casa. Verdade. Né? Já vi muitos vizinhos desesperados amaldiçoando a própria casa, dizendo essa casa é maldita, e começa a amaldiçoar os filhos, e começa a jogar praga. E aquelas palavras têm um poder negativo sobre a vida daquelas pessoas, né? De repente as pessoas vão crescendo e têm uma vida toda errada. É um filho que se envolve com droga, é a filha que se envolve com prostituição, é um bando de gente, com licença da palavra, vagabundo, que não tem o que fazer, que se envolve com tudo que não presta e não tem a bênção de Deus para prosperar em nada e vive numa miséria total. A minha avó dizia assim, que quando a gente proclama palavras de maldição contra nós ou contra os outros, o anjo decaído recolhe aquelas palavras e leva para o inferno. E isso é verdade. A minha avó dizia isso. É verdade. Então, ela dizia muito claramente, quando você proclama as palavras de bênção, os anjos do céu vêm e recolhem as suas palavras e levam para o céu. Por isso vamos cantar, porque quem canta reza 2 vezes. Vamos pedir ao Senhor que venha nos curar daqueles sonhos que nós guardamos, tivemos um dia no coração, e muitas coisas nos paralisaram, nos frustraram. E os sonhos de Deus não aconteceram ainda, né? Então é importante fazer essa experiência da cura, da libertação, para que a graça de Deus possa fluir na vida profissional, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida financeira, na sua humanidade. Quantas e quantas pessoas, às vezes a gente encontra já adulto, 30, 40 anos, mas tem comportamento de criança, não conseguiram vencer em nada, se sentem derrotadas, aí vem muita frustração, né? Então vamos aproveitar e pedir ao Senhor agora que venha nos curar dos sonhos frustrados, das decepções, das mazelas que nós carregamos, das lembranças dolorosas que estão lá no nosso inconsciente, de forma adormecida, mas nos paralisando de alguma forma, né? Canta conosco, você que conhece essa canção. Aproveita para mergulhar na oração. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se tentaram matar os teus sonhos,
sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta, levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando seus sonhos e a tua visão. E a tua visão. Recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Nesse dia, Senhor Jesus, nós queremos pedir que o Senhor nos cure fisicamente, aonde dói do nosso corpo, nos nossos membros. Cura, Senhor, as nossas juntas, os nossos ossos. Cura, Senhor, as nossas articulações, os ossos curtos, longos, chatos. Toca, Senhor, os nossos sentidos, os nossos ouvidos, ouvido interno, ouvido médio, ouvido externo. Toca, Senhor, o nosso cérebro. Toca, Senhor, as dores de cabeça, enxaquecas. Cura, Senhor, o nosso físico, dores de coluna. Toca nas 12 vértebras da nossa coluna. Toca, Senhor, os nossos braços, antebraços, nas mãos, nos dedos, nas falanges. Toca, Senhor, também nas unhas. Toca, Senhor, as nossas pernas, os nossos pés, joelhos. Toca, Senhor, o nosso aparelho digestivo. Você que tem alguma doença no aparelho digestivo, coloque a sua mão aí sobre o seu baixo ventre, o seu estômago. Cura, Senhor, agora o nosso aparelho digestivo. Toca, Senhor, os rins, o fígado, o pâncreas, o baço, o intestino grosso, o intestino delgado, o suco gástrico, as paredes estomacais. Toca, meu Senhor e meu Deus, em gastrite nervosa, gastrite consideradas erosivas, crônicas. Toca, Senhor, o nosso coração, o coração órgão, responsável pela pequena circulação, que começa no coração e vai até o cérebro. Toca, Senhor, nas partes do nosso coração, no átrio, no ventrículo direito, no ventrículo esquerdo, no átrio direito, no átrio esquerdo. Toca, Senhor, na parte que nós chamamos de cardio, endocárdio, miocárdio, as batidas do nosso coração. As pessoas que estão com arritmia ou com o coração acelerado, as pessoas que tomam remédios para o coração, os considerados cardiotônicos. Cura, Senhor, as nossas dores físicas
que muitas vezes nos impede de viver, de servir, de trabalhar, de adorar, de ajoelhar. Quantas pessoas com bucite nos ombros, bucite nos dedos, das mãos, dos pés. Cura, Senhor, pessoas com tendinite, os tendões afetados pelos movimentos repetitivos. Cura nesta tarde de domingo, que é o dia do Senhor. Aonde dói, seja os olhos, os ouvidos, a boca, a língua, problemas respiratórios, que têm uma origem também nos traumas, as rinites, as alergias, faringite, todas essas ites estão ligadas ao emocional abalado. Cura, meu Senhor e meu Deus. As doenças também consideradas doenças psicossomáticas, provocadas pela correria, pelo estresse, pela falta de perdão. Doenças que nós costumamos tomar remédio e que o remédio não cura, apenas traz o equilíbrio. Cura também problema de hipertensão, problema de pressão alta, de pressão baixa. O emocional é abalado. Cura diabetes. Cura, meu Senhor e meu Deus. Falta de perdão. Quantas pessoas fazendo quimioterapias, radioterapias. Quantas pessoas que precisam da cura pela canção, da cura pela oração. Faz, Senhor, da nossa música ungida como que uma terapia, música terapia, mas muito mais do que uma terapia. Traz a cura pela canção, meu Senhor e meu Deus. Seja a canção em línguas, a canção na nossa língua natural, aquela música simples que foi suscitada na oração pessoal, na oração comunitária. Às vezes o cantor, o ministro de música não sentiu a canção, mas o músico começa a dedilhar a música e nós percebemos que aquela nota traz aquela canção e aquela canção vai preenchendo o ambiente. Aquela canção vai trazendo a cura da mente, a cura da alma, a cura das emoções, e as emoções são liberadas pela canção através de sentimentos de alegria, de lágrimas que começam a lacrimejar e nós nem entendemos, e muitas vezes começamos a cantar e a chorar ao mesmo tempo, uma mistura de sentimentos que nós não entendemos, mas nós experimentamos da graça. Por isso, Senhor, nessa tarde, nesse dia em que nós estamos trabalhando a cura pela canção, suscita em nós canções favoráveis, canções ungidas, canções que nos tocam, canções que nos alcançam. Nós queremos ser alcançados, Jesus, pela sua misericórdia, porque é o Senhor que nos conhece, é o Senhor que penetra a nossa alma. Vem, Espírito Santo, através da canção ungida e cura tudo aquilo que é decepção conosco. Cura as pessoas que têm sonhos guardados, que não conseguem ir para frente, que não conseguem prosperar. Cura, meu Senhor, através da canção ungida, da canção oracional, da canção de louvor. Cura traumas, cura doenças consideradas incuráveis, doenças incuráveis. Tu és o médico dos médicos, Jesus. Tu pode curar os nossos traumas, as nossas dores, pela canção ungida. Nós queremos estar na Tua presença, Senhor, porque a Tua presença cura, a Tua presença renova, restaura. Nós queremos estar na Tua presença como verdadeiros necessitados de cura interior, de cura física, de cura espiritual. Que as gotas do Teu sangue caem agora, Senhor, sobre o nosso cérebro, o nosso cerebelo, o encéfalo, o bulbo, a caixa craniana, os neurônios, a massa cefálica. Que as gotas do Teu sangue caiam agora sobre o nosso hipocampo, o hipotálamo, o id, o ego, o superego.
o consciente, o inconsciente, o subconsciente. Sim, Senhor, a tua palavra diz que é do teu sangue que nós temos a paz. E nós queremos estar transbordando da tua paz. E para isso, Senhor, nós reconhecemos que precisamos curvar o nosso coração, curvar a nossa alma. Nós queremos, Senhor, estar na sua presença para experimentar do teu toque, da tua cura e da libertação. Shiriala canta la Maria canta. Eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença, Senhor. Senhor. Deseja estar na presença do Senhor. Eu quero estar em tua presença. O desejo do coração já é uma oração, se for para o bem. Eu quero estar em tua presença, Senhor. Senhor. E se tocado eu for pela tua misericórdia, Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. tua presença cura todas as feridas. Tua presença cura todas as feridas que causei. Todas as feridas. Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura Todas as feridas. todas as feridas que causei. Todas as feridas. Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Eu sinto muito forte no meu coração, você que nos acompanha, que vai nos acompanhar, rezar com esse vídeo, a cura do coração, a cura das mágoas, do ressentimento, da falta de perdão, em relação a você mesmo, as pessoas que te ofenderam, e até em relação a pessoas de Deus, Pai, porque colocaram na sua cabeça que Deus era um pai castigador, e você sentiu medo de Deus desde criança. Muitas vezes disseram para você: menino, não faz isso porque Deus castiga. E essa consciência do Deus castigador ficou marcada na sua vida. E muitas vezes você teve medo da oração, com medo dos castigos de Deus. O Senhor também coloca assim muito forte no meu coração de uma mulher que está colocando a mão sobre a cabeça do seu filho, do sexo masculino. E o Senhor me mostra essa criança com os cabelos claros, sem entender muito. E essa mãe renunciando todas as palavras que ela lançou sobre essa criança. O Senhor toca assim profundamente nessa mulher que ora pelo seu filho. Eu quero confirmar esse sentimento, mas o Senhor também coloca no meu coração
que Ele está curando mulheres que tiveram aborto. Confirmo. Abortos espontâneos, abortos provocados. E isso gerou um peso na consciência muito grande até hoje. E o Senhor está te libertando agora desse peso na consciência. Você que tomou remédio para abortar. Você que fez coisas que não eram para fazer porque você não queria aquela gravidez. Mas você também que sonhou em ser mãe e por problema de saúde mesmo, você teve um aborto espontâneo logo nas primeiras semanas. Tome posse dessa cura, porque nós estamos na presença do Senhor. E cada vez que nós nos colocamos em oração, o Senhor sempre nos cura de alguma coisa. Por mais simples que seja a oração. E quando é uma oração mais profunda, com mais intimidade, com o coração aberto, aí é que o Senhor nos cura muito mais. Porque a grande verdade é que aquele povo que buscava a Jesus nas multidões é porque precisava ser curado. Precisava de cura física, precisava de cura espiritual, de cura emocional. E Jesus é o médico dos médicos que nos cura por completo. O Senhor colocou assim no meu coração que também Ele está curando pessoas de traumas do passado, de alguma coisa que essa pessoa passou no passado, que vem transmitir hoje na sua vida. Eu lembrava muito de uma coisa que eu vivi quando eu era criança. Não foi nenhuma coisa assim tão séria, mas que eu esqueci totalmente. E quando eu comecei a participar da renovação do grupo de oração, eu recebi oração por cura e libertação desde a minha gestação. Mas mesmo assim, eu não tinha sido curada ainda disso que eu passei quando era criança. E eu acho que 25 anos depois, mais de 25 anos um dia, eu estava rezando e de repente eu lembrei dessa situação, o Senhor me fez lembrar. E quando eu lembrei, eu senti um ódio muito grande da pessoa. E eu disse, Senhor, eu não consigo perdoar essa pessoa. Por mim mesma, né? Por mim mesma. E eu fiquei sentindo o tempo todo aquele ódio no meu coração. E um dia eu senti o desejo de me confessar. E eu confessei, eu contei tudo que eu estava sentindo. E depois da confissão, eu fui curada, né? E hoje eu sinto pena da pessoa, não sinto raiva, não sinto ódio, eu sinto pena. E eu tenho certeza que eu perdoei. E no momento que a gente começou a rezar e a cantar essa música, Tua Presença Cura, o Senhor me falava muito de quarto escuro. E quando Ele me falava, Ele me dizia assim, que o quarto escuro é aqueles momentos que a gente vive no passado, que fica guardado na nossa mente. Quando Tom Zé começou a falar das partes da mente, cérebro, do cérebro, né? O Senhor dizia que ali, no nosso cérebro, tem uma parte do nosso cérebro que fica guardado, tudo aquilo que a gente vive, que a gente não consegue perdoar, que se torna aquele quarto escuro. Então, o Senhor me falava. Essas lembranças se alojam no hipocampo, chamada, né? Pois é, quando tu estava falando as partes, na área, né, do cérebro, cérebro, nós guardamos informações desde o ventre da mãe até os dias atuais. E quando a gente não pede a luz de Cristo, a gente permanece nesse quarto escuro. Era justamente isso que o Senhor me falava, de luz. Quando eu passei a minha vida inteira, desde criança, com essa lembrança dolorosa. Só que eu esqueci. Mas ela estava guardada, adormecida no começo, quarto, né, escuro da minha mente. E aí o Senhor me falava que quando eu lembrei, foi justamente a luz que o Senhor colocou naquela parte do quarto escuro da minha mente,
que estava guardada essa falta de perdão que nem eu mesma sabia. E muita gente carrega, né? Carrega. Falta de perdão Que, nesse quarto escuro. que é preciso você pedir o Senhor para te curar todos os dias. É, porque tem situações que sozinho a gente não consegue. Não consegue. Né? E às vezes, mesmo alguém rezando por você, como eu recebi a oração de cura, cura hereditária, quem rezava por mim, eu lembro que era a Diva e a Raimunda que rezava por mim. Sim. E mesmo assim, eu não tinha deixado o Senhor colocar a luz dele nessa parte do meu cérebro. Foi preciso passar anos e anos para que um dia, na minha oração pessoal, eu lembrasse daquilo que eu passei, para o Senhor poder jogar a luz, e a luz foi a confissão. Por isso que eu falava dos sacramentos de cura, né? Uhum. A confissão é um dos sacramentos, a Eucaristia é outro sacramento considerado sacramento de cura, porque é o próprio Cristo que se dá a nós, né? E a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. E o terceiro sacramento de cura é a unção dos enfermos, que não é só o moribundo, aquele que já está para morrer, que precisa da unção dos enfermos, né? Você vai fazer uma cirurgia, você pode procurar o sacerdote e dizer, padre, eu queria que o senhor ministrasse em mim a unção dos enfermos, porque eu vou fazer a cirurgia. Ele vai entender. Muita gente acha que o sacramento da unção dos enfermos é só para quem já está para morrer, né? Lá no hospital tem celebrações que é a unção dos enfermos. Os pacientes e os funcionários presentes recebem a unção pelo sacerdote. Eu confirmo essa questão aí da unção, né? Porque quando a gente começou também, desde a hora que nós começamos o programa, que eu lembrava muito da Dona Isabel. Eu estava lembrando... Sua vizinha. Minha vizinha, que elas me diziam assim, Lucinha, eu tenho uma depressão que eu não estou conseguindo mais lidar com ela. Me ajuda, pede o padre para vir aqui em casa, quando terminar a missa, para ele me dar a unção do enfermo, porque eu estava assistindo um programa na Canção Nova, e o padre disse assim, olha, se você tiver com depressão, pede o padre para te dar a unção do enfermo, que você vai ficar boa. E assim eu falei, né, com o padre Carlos, ele foi almoçar lá em casa nesse dia, e aí eu pedi para ele dar a unção do enfermo para ela, e ele deu a unção do enfermo. Pois quando foi poucos dias depois, ela veio me dizer que ela tinha ficado boa da depressão. Essas curas acontecem, porque o catecismo diz que é sacramento de cura mesmo. E a graça do sacramento nos faz experimentar desses milagres. Né? E tem coisas que é só mesmo através do sacramento. Dos né? sacramentos. Você só a oração não recebe basta. a oração, não ficou curado, pois vai atrás da confissão. As maiores curas interiores, revelações do Espírito Santo para mim, foi na Santa Missa. Eu fico muito atento desde o começo até o final. Fico rezando também quando o padre ou o celebrante está na homilia, porque naquele momento ele está sendo instrumento de Deus para o povo. E ninguém quer ir para a missa para ficar escutando uma homilia mal feita, né? O padre ou o celebrante mandando recado. Não, a gente vai com o desejo de ser curado, de experimentar dessa graça. A música vai nos envolvendo e aí nós vamos experimentando 3 tipos de manifestação, segundo o padre de Grandes, um padre que pregou no mundo inteiro, no Brasil, veio várias vezes. Eu tive a oportunidade de ir nos encontros aqui em Teresina com ele. E nos livros dele, ele falava de 3 tipos de manifestação. A primeira manifestação, que acontece principalmente quando nós estamos envolvidos pela música, é a manifestação simples. Como que acontece? Eu escuto o tom do violão, o instrumentista que está ungido tocar, e eu não entendo por que é que eu começo a chorar livremente, né? Meu coração vai sendo tocado pela canção, a angústia vai desaparecendo e, sem entender, eu já estou chorando, né? Então, essa manifestação que acontece através da música ungida, que traz cura, é a manifestação simples. A manifestação composta é quando acontece uma mistura de sentimentos ou até um repouso no espírito, porque quando a gente se envolve muito na oração com o Espírito Santo, ouvindo a canção, mergulhando mesmo na oração,
a gente repousa. E o repouso acontece de joelho, sentado, ou então as pessoas estão ajoelhadas recebendo imposição de mãos, ou em pé, orando espontaneamente, e de repente elas são envolvidas pelo poder do Espírito Santo e caem. Só que aquela queda não dói nada. Por quê? Porque é repouso no Espírito. Eu já participei de encontros carismáticos com pregadores que era uma unção tão grande que o próprio ministério tocando, eles começavam a repousar. Os violões caíam, os músicos caíam por cima do teclado, da bateria, mas ninguém se machucava, né? Estavam de óculos, mas o óculos não quebrava. Por quê? Porque estavam experimentando o repouso no Espírito, pela oração e pela canção. Porque durante a ministração da oração, o ministério fica cantando, né? A gente que participa de um grupo de oração entende muito bem isso. Então, essa manifestação ela é composta. Por quê? Porque ela é mistura de sentimentos. E eu me deixo envolver e o meu corpo sente o fogo do Espírito, né? O queimar nas mãos, nos olhos, nas costas, numa região do corpo que o Senhor está nos curando pela canção e pela oração. Já a manifestação complexa, ela é uma mistura de sentimentos, e aí os líderes, o ministério de cura, os servos do grupo de oração, ou de uma missa considerada missa da misericórdia, ou missa por cura e libertação, às vezes as pessoas estão contaminadas e acontece uma manifestação. Então, às vezes as pessoas começam a gritar, começam a se bater, e nessa hora os servos precisam estar atentos, porque a pessoa chora, a pessoa às vezes fala voz que não é uma voz dela, e naquele momento os servos precisam retirar aquela pessoa daquele ambiente e levar a uma sala à parte para fazer uma oração particular, né? Porque às vezes a pessoa se envolveu com muitas coisas do ocultismo, às vezes até fizeram pacto com Satanás, porque isso acontece, se envolveram com bruxaria, e hoje os bruxos estão declarados, né? Cada um faz a escolha que quer, né? Mas a palavra de Deus diz que a gente se contamina quando a gente busca essas práticas ocultas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Aí acontece essa manifestação complexa, é uma mistura de muita coisa. E o ministro de cura, o servo que está ali atento, ajudando naquele momento, precisa estar muito atento para saber se aquela pessoa está se fazendo para chamar atenção, se é o próprio inimigo que está realmente oprimindo aquela pessoa, e naquele momento de unção da música ungida, está acontecendo uma profunda libertação, né? E aí tem pessoas que demoram a libertação. Às vezes é 30 minutos, 1 hora, 2 horas de oração para se libertar. E aí quem está orando precisa ter o dom do discernimento afinado, porque o demônio deseja de fato nos cansar e nos enganar. Então nós precisamos estar numa escuta. Se tem 2, 3 orando, um ministra a oração, o outro vai rezando em línguas, na escuta profética para pedir o direcionamento, porque senão vai passar a tarde toda e o demônio não vai embora daquela pessoa, né? E a música tem uma participação formidável nessa hora, principalmente quando o ministério é preparado. O que é o ministério preparado? É o ministério que ensaia, o ministério que ora, o ministério que de fato se preocupa com a vida sacramental, se preocupa com a vida de oração. Não é aquele músico, aquele servo que vai cantar ou tocar só na hora que é convidado ali, né? Não é porque eu vou tocar nessa missa, eu já conheço essas músicas. Aí nem se prepara antes, corre um grande risco de se contaminar. Por quê? Porque o ministério de música é ministério de frente. E o padre Jonas, o Monsenhor Jonas Abib, falava muito isso. Que quem vai na frente são os cantores. A exemplo lá do cerco de Jericó, em Josué capítulo 6. Então, quem está na frente do combate? São os músicos. Nós não podemos cantar escondidos. Nós não podemos tocar escondidos. Podemos tocar até e cantar lá no alto. Porque muitas igrejas em Teresina, o ministério fica lá em cima. Ele não está escondido. E nós estamos numa batalha. Por isso que Monsenhor Jonas, a Bíblia, uns anos atrás, escreveu Músicos em Ordem de Batalhas. Você que é do ministério de música, que canta, que toca, que ministra, precisa conhecer esse livro, né? Na editora Canção Nova, procura esse livro, mas outros livros bons
que falam de música ungida, de música realmente que traz essa libertação, essa transformação, né? Então, quando nós somos impactados pela música, o Espírito Santo coloca um desejo de acompanhamento, e esse acompanhamento às vezes é semanal, quinzenal ou mensal, de conversa, de oração. E se tem um ministro de música, alguém tocando naquele momento de oração, aí a graça acontece de forma fantástica, porque a oração nos ajuda muito na hora, a música nos ajuda muito na oração. É verdade. E, na verdade, quando o ministério está na unção, leva a assembleia ao céu. Verdade. Você É uma sente o céu quando a libertação música está na unção. muito grande, uma libertação muito grande. E muitas vezes, eu sempre digo isso, o André Saul, que está tocando carro 1 aqui, lá na comunidade, ele é o dono da bateria, né? Então, quando o ministério está cantando que não tem a bateria, parece assim que tem uma força negativa ali. E na hora que ele começa a tocar a bateria, eu digo, ele expulsa demônio tocando a bateria, né? O outro irmão também, Lucas, que toca, experiência fantástica no Festival do Senhor desse ano. Nós estávamos, depois de uma pregação, no momento de adoração, e coroado ele vem, adorado ele vem, né? E na hora que o Lucas começou a tocar a bateria, eu senti as almas subindo, as almas do purgatório subindo, porque foi um tocar diferente. E eu proclamei na hora e muita gente confirmou. Então é importante o músico estar na unção, no poder do Espírito. Você que toca violão, você está expulsando o demônio pelo tocar do violão. Era isso que acontecia com o Davi. O rei Saul, angustiado, deprimido, aí aquele menino lá, o Davi, ia tocar o instrumento de corda, e a palavra de Deus diz que as angústias, a depressão saía do rei. Era a libertação através do instrumento. Quem toca teclado, seja lá qual for o seu instrumento, saiba disso, você que está me ouvindo. Você tem o poder dado. Você tem o poder dado pelo Senhor para curar através da música, para curar através do seu tocar. Estou olhando aqui para o relógio, porque o tempo já voou, né? Já está com quase 1 hora o programa. E a gente já tem que começar as conclusões, né? Então é importante você, músico, saber disso. Seja dedicado. Seja um homem, uma mulher orante. Cante na sua oração. Leve a unção, a cura através da música. Eu, particularmente, não gosto muito de canções zangadas. Alguns cantores cantam como se estivesse dando ordem para Deus. Eu não gosto desse tipo de música. Me incomoda. Porque nós somos servos, nós não somos senhores. E Deus não tem nenhuma obrigação de nos curar. Deus não tem nenhuma obrigação de nos escutar. Porque o catecismo vai dizer muitas vezes que o mérito não é nosso, o mérito é de Jesus, né? Então, se ele te usa para tocar Pedro, André, se ele te usa para cantar Lúcia, Lília, você que nos assiste, é graça de Deus, é mérito de Deus. E quando alguém vier fazer um elogio, receba. Porque se você diz assim, não sou eu, não, eu sou um pobre pecador, miserável, você Falsa pode humildade, estar numa né? falsa humildade. O inimigo também se aproveita dessas coisinhas bem aí. Então reconheça, diga glória a Deus, irmão. Quando alguém vem elogiar minha voz, quando eu canto no encontro, numa missa, numa adoração, eu digo louvado seja Deus, porque é dom de Deus, não é mérito meu. O Senhor me deu o dom, eu uso. A glória é para Ele. Mas se Ele me usou, é porque eu também me deixei usar. Essa questão de músico que canta, que toca, às vezes o músico tem uma vaidade, né? Já dizia lá em Eclesiastes, vaidade das vaidades, Tudo é tudo é vaidade. vaidade. Eclesiastes. Eclesiastes, perdão. Então, o que acontece? Às vezes você tem uma voz belíssima, às vezes você toca divinamente bem, mas a unção não flui, a unção não vem, por conta que o nosso coração está cheio de vaidade, né? E o Senhor, ele vem no coração manso, humilde. Lá em Mateus 5, ele vai dizer,
né, dos misericordiosos, dos Alcançarão pobres, misericórdia. as bem-aventuranças, né, os bem-aventurados. Então, eu vejo isso. E às vezes aquele lá do Ministério de Música, lá daquele grupo pequenininho, canta e a graça acontece. Verdade, né? E a pergunta para a gente ir encerrando o programa. Antônio José, só a música cristã traz cura? Não. A música precisa ter letra, a música precisa fazer parte da sua história, e se ela tem uma letra sadia, vai trazer cura, né? Eu testemunhava nos programas atrás que no Fantástico passou uma reportagem de uma criança que estava já morrendo. E aí os médicos estavam ali reanimando a criança. E na hora que a mãe chegou perto da criança e começou a cantar a música do Roberto Carlos, eu tenho tanto para te falar, aquela criança foi reanimada, né? Então, as músicas seculares que têm letra, que são sadias, elas também trazem curas, né? Eu me lembro que há uns 20 anos atrás eu estava orando no irmão de caminhada, né? Eu nunca tinha tido essa experiência. E quando eu estava impondo as mãos, orando por ele, que eu silenciei, eu nem estava pensando. E a música que vinha, sabe qual foi? Eu não posso mais ficar aqui a esperar Por causa da que um história da dia pessoa, você né? volte para mim. Preciso acabar logo Oh, com com isso. isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo. Na hora eu me espantei, né? Aí eu parei, porque veio a música e eu nem estava pensando na música do Roberto Carlos, de Erasmo Carlos. Mas quando o Senhor quer que você cante aquela música, para mim vem a letra toda. E aí eu disse, meu Deus, essa realmente é a música para esse irmão. Porque ele vivia pensando no passado. Ele estava muito sofrido com um trauma de separação e depois de muitos anos estava ainda esperando que a mulher dele voltasse para ele, né? E aí nessa hora, depois da oração, eu fui evangelizar e mergulhar na história de vida dele, né? Porque foi aquela música do Erasmo Carlos que o Senhor trouxe para curar aquela pessoa que eu estava orando, né? Então é importante a gente também estar ungido. Com isso, eu não estou dizendo que você tem que começar a sua oração cantando as músicas seculares. Não estou dizendo. Eu só estou dizendo que Deus vai curando do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, Com com a quem música Ele que ele quer, com a quer. música que Ele quer, porque a música faz parte da nossa E história. às vezes não precisa nem da letra, não, só o instrumental. É só o Eu instrumental. lembro que mais ou menos há um ano e meio, 2 anos atrás, eu senti um problema nos meus ossos, na minha coluna, e eu sentia muita dor. E eu dizia assim, Samuel, dá uma massagem aqui em mim. Aí ele me dava massagem até eu dormir, e ele colocava só o instrumental. E Deus agiu. E Deus agia, e Né? ele dava massagem e colocava o instrumental, e eu conseguia dormir. E tem muitas músicas, eu me lembrei agora daquela entrevista com a psicóloga Keila Damasceno, que ela falava que você encontra no YouTube músicas instrumentais, canções para te dar uma boa noite de sono, né? Então traz cura também. Música que fez parte da sua história, você ouvir as músicas, dormir ouvindo música sadia, que te dá paz, isso traz cura interior, traz libertação, e você acorda renovado, fortalecido, né? Então é preciso só usar o dom do discernimento para não fazer as escolhas erradas. Porque se você faz as escolhas erradas, vai trazer algo negativo para você. Mas se você faz a escolha certa, vai trazer bênção e prosperidade. Amém? Esse tema Amém. foi maravilhoso. Foi muito Eu ia bom. dizer a mesma coisa, que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que Como é vai que ser vai esse ser, né? programa hoje? Só falando, cantando, rezando. Como é que vai ser? Mas aí passou tão rápido, eu achei maravilhoso. A gente pode até aprofundar depois, né? Eu tentei trazer músicos com experiências há longos anos, mas não deu, né? Eu digo, não, vai ser só nós mesmo, a graça de Deus vai acontecer, né? Com essa graça que Deus me deu de ser do Ministério de Oração por Cura e Libertação há vários anos,
de cantar também, de ter músicas próprias, que precisam também de melodias para serem cantadas nas missas, nos louvores. O Pedro também vai ser um convidado pessoal e particular nosso um dia aqui, porque também tem músicas de autorias, né? Vamos combinar ainda nesse ano, se você tiver disponível, né? E com isso nós queremos agradecer o seu sim de estar aqui conosco hoje, agradecer o André Saul com essa unção que ele tem de tocar bateria, de expulsar o demônio desde criança, porque quando eu levava o André Saul para a missão comigo lá no Ceará, ele só tocava o carrum. Ele tinha 10 anos, não era? E aí, na hora daquela oração de libertação, ele só botava a mão e o povo que estava oprimido caía, né? Até que uma certa vez a coordenadora me chamou e disse assim: Antônio José, o que acontece com o teu sobrinho? Eu digo: por quê? Não, porque quando a gente faz os encontros, os servos estão tudo cansados, desanimados pela carga do encontro. E o teu sobrinho sempre no fogo do Espírito ali. E quantas vezes eu vi o André orando só no silêncio. Eu digo, ele derruba o demônio só no silêncio. Botando a mão na cabeça e o pessoal começava a dar o grito na oração de libertação, né? Então, tudo isso é a graça de Deus, né? Agradecer também pelo sim da Lúcia, da Lília, pelo nosso diretor Cadu, pelo Antônio, que não pôde vir hoje, que teve que ir para o aniversário da tia, o Paulo Samuel, que teve outros compromissos, e agradecer principalmente a você que tem nos acompanhado, compartilhado o nosso programa musical Acordes para Jesus na TV Capital. Nós vamos encerrar esse programa cantando Cura-me, Senhor, da banda Anjos de Resgate, que é uma canção que nos ajuda muito a mergulhar na oração de cura, porque a música foi preparada para isso. Cura-me, Senhor. Então, que você acolha no seu coração tudo aquilo que nós partilhamos, testemunhamos, tudo aquilo que nós oramos nessa tarde, nesse dia, para que você se sinta um necessitado da graça de Deus, para estar de forma comprometida na presença de Deus todo dia. Não só buscar oração quando estiver precisando de uma graça, quando estiver precisando de um emprego, de uma esposa, de um namorado, de uma namorada, de uma graça material que vai passar. Mas, acima de tudo, buscar as coisas do alto que não passam. Senhor, estou nesse momento aqui. Senhor, estou nesse momento aqui. E é por tuas chagas. Por tuas chagas vou pedir. Cura-me, cura-me. E lava o meu passado. E lava o meu passado com teu sangue derramado. Vencer a voz que me aconselha. Vencer o ar que eu respiro. Pois tu és o pão. Pois tu és o pão que me sustenta. Tu és o Deus. Tu és o Deus que me alimenta. Canta conosco, cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Enxuga as Minhas lágrimas de dor. Cura-me. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. E me devolve a vida com o teu amor. Uma semana muito abençoada para você e para sua família.
para as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, para as pessoas que convivem com você. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, essa alegria que nos é dada principalmente através da canção, da música ungida, da música de Deus. Deus te abençoe. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Enxuga as minhas Lágrimas de dor.